Então, boa tarde, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Fala Baré. Fala Baré é o nosso podcast aqui da Abaré Marketing e Tecnologia. Hoje estamos com alguns convidados aqui pela primeira vez. Vou apresentá-los, mas antes eu vou falar um pouco do podcast. Nosso podcast fala sobre marketing, fala sobre negócios, tecnologia, inovação de maneira descontraída. Hoje a gente vai falar sobre investimento também. Apresentando aqui a nossa mesa de convidados, começando pelo nosso convidado principal aqui, que não é da Abaré, nosso amigo e também nosso cliente, Rafael Davoli. Rafael Davoli, que começou lá atrás, fala um pouquinho da experiência profissional dele, depois da experiência acadêmica. O Davoli, que ele começou no Ministério da Cultura, estagiando, depois foi diretor administrativo da Associação Meninos do Morumbi. Vamos entender o que é isso aí, Davoli. Até depois ele foi e entrou no mundo das montadoras, foi diretor-geral da Vale Caminhões Ford, também trabalhou como tesoureiro da Abrafor, depois explica pra gente, até chegar na Veibras. Veibras, que é a concessionária da GM aqui do Vale do Paraíba. E hoje ele também é diretor-geral do Grupo Davoli. Depois ele também vai contar pra gente o que é esse Grupo Davoli. Atualmente, ele é diretor de consórcio da Veibras, que é a linha que é a unidade de negócio de consórcio da GM aqui de São José. Antes de falar sobre o Davoli, quem não segue a Abaré e o podcast da Abaré nas redes sociais, sigam-nos, @falabaré no Spotify e @abaré marketing no YouTube e em todas as outras redes sociais. Davoli, muito bem-vindo. Se quiser, por favor, nos falar as suas redes sociais rapidamente, só para a gente terminar as outras apresentações. Olá, amigos. É um enorme prazer estar com vocês aqui nesse podcast que vai trazer muita informação interessante, oportunidade para os amigos de casa. É uma grande alegria estar aqui e meu Instagram é Davoli Rafael. E o da Veibras? E o da Veicom também? @Veibras_oficial. Da Veicom. Veicom Consórcios. Veicom Consórcios. Pronto. Então é isso aí. Maravilha, Davoli. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Estou aqui à minha direita, Rafael Pintos, o nosso Key Account aqui, responsável pelo projeto da Veibras. Rafa, muito bem-vindo, Rafa. Fala, Pedrão. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela presença e principalmente Rafael por estar aí com a gente hoje. Maravilha, temos 2 Rafaéis hoje aqui. E à minha esquerda, meu sócio e também meu amigão, famoso mago das vendas, Mr. Melo também para os íntimos. Luiz Guilherme Melo, muito bem-vindo. O Luiz Guilherme Melo é meu sócio aqui e ele é responsável pelas vendas. Ele é o diretor de vendas, famoso CSO aqui da Abaré Marketing e Tecnologia. Bem-vindo, Luizão. Fala, Pedrão. Obrigado pelo convite. Rafael Davoli, uma honra estar aqui hoje. E vamos que vamos, né? Hoje é dia de trazer informação rica e cases de sucesso. Contar a história boa. Qual que é seu Instagram, Mr. Melo? É Luiz Melo Guilherme. E aí depois eu esqueci, óbvio que eu não respeitei a ordem, já comi bola, vou dar trabalho pro editor. Rafão, fala a sua rede social aí pra gente. @Rafa Pintos com U. Pintos. Maravilha, vamos que vamos. Bom, começando hoje aqui nossa pauta, queria primeiro que o Davoli contasse um pouco sobre a história dele até ele chegar no mundo das montadoras. Começou como estagiário lá atrás no Ministério da Cultura. O que você fazia no Ministério da Cultura, Rafael Davoli? É isso aí, turma. Contar a história, você vai começando a entregar a idade, né? Detalhe. Mas, não, então, eu, enquanto estava cursando a Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, né? Morei lá, estudei lá. Eu sempre me interessei muito por cultura, né? E arte e tudo mais. E naquela época, estava começando a bombar a criação de todas as leis de incentivo à cultura do Brasil, municipais, estaduais e federais. E aí eu entrei no Ministério da Cultura, na Delegacia de São Paulo, para estruturar todo esse conteúdo e facilitar para que as empresas, na época que estavam começando, a entender como é que era isso. Mas como é que eu deduzo imposto de renda, e aí o que eu posso fazer, qual é a contrapartida. Então eu entrei lá, criei todo esse material
né? E a gente dava palestras na GV, na própria GV, em outras escolas, e chamava os contadores, chamava os sócios, as empresas, para explicar para as empresas como investir através da lei. Quer dizer, era marketing, né? Só que estava no começo ainda. Então, foi muito legal, eu gosto muito disso. E daí que eu fui convidado para fazer parte de uma ONG muito legal na época, no São Paulo, lá, que cuidava de crianças carentes da favela do Paraisópolis. Que bacana. No Morumbi ali. Que o Morumbi, no bairro... Você é paulistano, Davoli? Sou paulistano. O bairro do Morumbi, em São Paulo, ele é uma grande desigualdade, né? Sim, sim. De um lado você tem as mansões, os apartamentos, duplex, triplex, e do lado você tem a favela ali. Uhum. Né? Então essa ONG é muito, muito interessante na época lá, e eles estavam começando também a querer entrar nesse mercado de leis de incentivo, né? E eu entrei para isso, entrei para estruturar e para ajudá-los a captar. E aí a gente fez muita coisa lá na época, conseguimos comprar prédio, conseguimos atender mais de 4 mil crianças da favela com atividades. Então foi uma fase muito feliz da minha vida, assim, porque eu acho que eu contribuí, né, um pouco para a sociedade aí, com uma coisa que eu gosto, que é cultura. Que show, que show. E depois, como que foi a sua trilha aí, sua caminhada até chegar primeiro na Ford, depois até a Chevrolet, né, o grupo GM? Então, daí o grupo aqui da família, né, da Vole, que já tem quase 70 anos aqui na região de São José dos Campos, cresceu. A gente abriu várias concessionárias e tal, e daí falou, olha, tem um negócio aqui que seria legal você vir para aprender, para conhecer e tal. Né, que era, na época, a Ford Caminhões, em Caçapava ali, né? E eu fui convidado e tal, falei, bom, legal, vou aprender lá, né? Então eu comecei nisso, foi nesse momento que eu comecei a entrar nesse mercado de distribuição automotiva. Né? E foi uma escola, né? Porque o negócio de caminhões, especificamente diesel, é o B2B, né? Então você aprende muito na relação com o cliente, vira uma amizade, não tem jeito, né? E o pós-vendas do caminhão é uma coisa de tudo ou nada, né? Você não tem como deixar o cara na mão, seja a hora que for. Então a gente atendia, uma das coisas muito importantes que a gente fez, na época a gente criou um atendimento 24 horas aqui na Dutra, não tinha horário, então qualquer caminhão quebrou, a gente atendia lá o mecânico, tinha o pessoal do estoque de peças, se precisar trocar peças, meia-noite a gente trocava peças pro cara rodar e fazer dinheiro. Tem né? alguma hisora engraçada aí pra contar pra gente? História até não poder mais. Nossa, com certeza. Ou sei lá, o que mais quebrava, tipo, o que mais dava problema. Então, porque na verdade caminhão é uma coisa assim que na verdade tem muito a questão do uso da ferramenta, desgaste, né? Então, se o frotista ele treina bem a equipe, do manejo, a equipe dele, os motoristas dele, a probabilidade cai. Mas nem sempre isso é um fato, né? Então, assim, só que meia-noite, uma hora você não tem que discutir nada com ninguém, você tem que resolver. Só resolver. Depois a gente entende o negócio, a situação lá. Então, mas tinha muita história, né? De tirar o cara da cama, o mecânico tirar não sei quem, porque não podia esperar. E aí foi acertando a equipe, a gente era pontuado por isso pela Ford, né? Então, a gente fez muitos amigos lá nessa época, que são amigos até hoje, porque os caras falaram, o Davoli lá e a turma lá é ponta firme e resolvia, né? Cara, imagina trocar um pneu num caminhão 2 da manhã na marginal da Dutra, chovendo. Nossa, cara, puta B.O. É verdade. E daí foi ali que aconteceu uma coisa interessante, assim, porque eu sempre gostei muito de trabalhar em prol da coletividade, assim. Então eu fui convidado a fazer parte da associação de marca na época dos distribuidores de Ford Caminhões no Brasil. Né? Então eu passei por vários setores dessa associação, que chamava, na época, Abrafor, né? Eu trabalhei no comitê de treinamento, no comitê e tal, e aí fui convidado mais para frente a ser o tesoureiro. Então, eu era o responsável. É uma associação, como qualquer outra, e recebe contribuição da rede, né? E aí eu que cuidava das finanças, fiquei 2 anos fazendo isso, cuidando das finanças da rede, dessa associação, e a gente implantou muitas melhorias para a rede. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi também lá e gostava bastante de fazer. Aí, depois disso, vim para a Chevrolet. Mas o grupo Davoli contempla outras concessionaras que não só GM. Então, atualmente não. Atualmente nós estamos focados... Agora só GM, mas na época... Na época. Ah, sim, agora eu entendi. Aí, no caso, mais para frente, muitos anos depois, né, a Ford Caminhões, ela saiu do Brasil. Tomou uma decisão global, Detroit lá. Verdade. Isso, em 2019. Né? Maravilha, maravilha. E você tem também outros empreendimentos, né, Davoli?
Ah, sim. Eu tenho algo particular meu, né? Especificamente, não tem nada a ver com o grupo, né? Que eu sempre gosto de algumas coisas diferentes, assim, que abrem a mente, assim, da gente, né? E eu conheci uns caras muito bons de arco e flecha em Campos do Jordão. Que legal. Que são caras, assim, que gostam muito e vivem uma outra vida, gente. Os caras vivem um negócio, assim, que a gente não sabe o que é, assim. Homens da montanha, assim, sabe? Que cara vive lá no meio de um rancho e anda a cavalo e atira arco e flecha. É outro mundo, né? E eu conheci esses caras lá e... Essa realidade, o cara me convidou, né, a montar um stand de arco e flecha no Horto Florestal, que, aliás, eu convido todo mundo a conhecer. Desde 2019 ele foi privatizado, vamos dizer assim, uma concessão estadual, né? E está tendo muito investimento no Horto, então dá gosto de ver como que a coisa está melhorando lá, o arco e flecha e vários outros empreendimentos. Então tivemos esse convite lá. Eu falei, cara, o arco e flecha é uma coisa que ele mexe com corpo, mente e espírito. Concentração pra caramba. Muito, muito. Então, assim, eu gostei muito da ideia, da proposta, e o lugar lá é maravilhoso. Eu falei, então vamos fazer lá. Bacana, quando estiver lá, vou lembrar de dar um pulo. Manda pra gente o arroba, o site aí pra gente. @Arturia, com HTH, @arco e flecha. Que bacana, São todos meus convidados lá, vamos fazer uma competição comigo. Vamos. Você deve ser... Deve manjar pouco, né? Ele vai convidar a gente sempre no final do mês, que daí se não bater a meta, ele já dá uma... Ele é aquele cara que fala assim, bota um cigarro ali no poste a 500 metros. Fica ali na frente, põe maçã na cabeça. Você sempre foi conectado com a natureza, né? Ah, isso sempre é muito importante. Muito, né? Isso é muito... Eu moro hoje no meio da natureza, né? E isso, pra mim, nossa, muda completamente minha relação à vida. Até profissional, assim. né? Com certeza. Isso é muito legal. Davoli, vamos contar um pouquinho sobre a história da Veibras. A Veibras, que é a concessionária da GM aqui no Vale, se não me engano, é uma das que mais vendem consórcio no Vale. Depois me corrija, mas eu acho que eu tô bem certo disso. Queria que você me contasse um pouco da história da Veibras. O que é a Veibras? Isso aí. A Veibras, ela é de 1958. O primeiro nome dela, né, que foi meu avô, e os primos e os irmãos dele que criaram a Veibras, chamava Willbras. WILL. Por quê? Porque na época começou vendendo Jeep Willys. Caramba! Já andei no Então, Rural Willys. O Jeep Willys é brasileiro? Era da Ford. Era da Ford. É que o Gurgel era da... Não, Gurgel era Gurgel. Gurgel Gurgel era Gurgel. Carro Brazuca. Um dos primeiros carros brasileiros. Então, assim, começou vendendo, né, Jeep Willys, e aí, assim, se estabeleceu em São José dos Campos, né, Bota a foto do Jeep Willys pra nós aí, ô produção, vocês estão moscando, hein? Já falei pros caras ficar atentos, cara. Já gera muito mais conteúdo assim, meu. Desculpa, Davoli. Imagina. E, enfim, e aí, mais pra frente, né, quer dizer... Olha que da hora o Jeep Willys. É isso aí, não tem muitos amantes apaixonados por esse carro aí no Brasil e gente que tem, né? Colecionador mesmo. É verdade. O 4x4 dele você ativava por fora, pela roda. Com certeza. Você virava a roda. Vai lá. É isso aí. Legal. E daí, quer dizer, lá mais pra frente, apareceu uma oportunidade de um grupo que estava vendendo a marca Chevrolet, e aí nós compramos, né? E aí, desde então, a gente é Veibras, virou Veibras, né? Então já a Veibras vai completar agora, ano que vem, 65 anos. Então eu faço parte da terceira geração, né? Então isso é uma coisa bem interessante, assim, porque, na verdade, falam que a maior parte das empresas não aguenta a segunda, muito menos a terceira geração, né? Por questão da sucessão familiar, envolve primo, envolve aquela coisa toda. E nós, justamente, assim, a terceira geração investiu bastante nisso, né, na questão da sucessão, governança corporativa, toda a estrutura societária. Então, a gente demandou uns 10 anos de investimento nisso daí, e que hoje dá a solidez do nosso grupo, aí, a força para investir não só no negócio de distribuição do automóvel, como também no ramo imobiliário, que a gente atua bastante aqui também. Que bacana. Essa questão de empresas familiares é um assunto tenso, né? Se você pudesse dar uma dica para quem tem uma empresa familiar em casa, como que a Veibras perdurou, né, durante 60 anos, né, e é sólida como é hoje. Se você pudesse dar alguma dica para quem tem empresa familiar e tá naquela dúvida se contrata o primo, o sobrinho, né, aquela história que a gente já conhece. Dica do que não fazer por nada o que não fazer talvez seja até melhor, Rafa.
Pedro tá pedindo uma consultoria de graça aqui, tá, pessoal? Só pra vocês saberem. Depois eu mando a conta pra você, Luiz. isso. Fica tranquilo. Tá mandando porque ele, Já tem tá- ele tem família grande, tá lá, o Pedro tá preocupado. Não, na verdade, assim, né? Falam que na empresa familiar, você tem o sócio que você não escolhe. Sim. Começa por aí. Vocês, no caso, vocês escolheram, não é isso? Aqui na Baré. Com certeza. Né? Então, na empresa familiar, não. Então, na verdade, quer dizer, precisa ter muita, assim, a primeira coisa que tem que desenvolver para funcionar é o diálogo. Um diálogo aberto e um diálogo que não envolva a questão pessoal. Uhum. Não estou falando com o Luiz, estou falando com a empresa. Sim. E aí nós temos que compartilhar, né? E aí, claro, quer dizer, vão ter escolhas, momentos, né? Que vão ser estabelecidas as regras e a pessoa pode querer ficar nessa regra ou querer que compre a parte dele e sair. Mas então é muito importante essas decisões e essas conversas que às vezes são difíceis, né? Para que a coisa, né, ande, tá certo? Porque o Total. interesse é que cresça e prospere e que todo mundo fique feliz e ganhe dinheiro, né? Então eu acho que isso, o estabelecimento do diálogo é muito importante. Assim, sozinho é difícil. Nós contratamos, todos os sócios fizeram muitos cursos de sucessão familiar, de empresa familiar, bacana. na SPM, vários lugares aí, e depois fomos implantando esses conhecimentos dentro da empresa e isso educou. E eu vejo como eu, Rafael, né? Educou muito a mim como um sócio, né, como diretor, né, o que eu faço, o que eu não devo fazer, como respeitar o meu sócio, como respeitar, né, de repente um familiar que não é sócio, mas que é fundamental na empresa. Então a gente respeitar, a gente ouvir todo mundo. Então tudo isso a gente aprende com consultores e cursos e tudo mais. Eu acho fundamental. Eu já vi a história de muita empresa familiar que era empresa que dominava o Brasil em alguns segmentos aí, e por falta de diálogo acabou, vendeu, e enfim, com histórias assim Nem que você deve fala, existir judiação, né? Não existe mais. Judiação por falta de diálogo. É basicamente um programa de inserção de herdeiros, é como se fosse isso. E aí você vai fazer na sucessão familiar, é isso. Na prática, mas Então, na verdade, assim, aí cada família tem que encontrar o seu caminho, né? As suas escolhas. Eu já vi empresas que falam assim, olha, não pode familiar, não pode primo, não pode filho, não pode... Ou tem outros que falam assim, não pode agregado, não pode cunhado, não pode nora, não pode... Então, assim, só que isso não é uma receita de bolo. sim. Cada família... Porque às vezes no nosso caso lá, tem agregados que são excelentes, que tocam o negócio lá de uma maneira que o cara é ótimo. Então, não tem uma regra. Agora, o que é importante é que se tem todos da família, tem que seguir a regra. E tem que querer lutar pela empresa. Então, isso é a parte fundamental. Então, por isso que uma das ferramentas que existe é o acordo de acionistas. Que é elaborado em conjunto entre os sócios, os agregados, geralmente com um consultor junto. É uma das ferramentas milhares que tem aí para ajudar a família a focar no quê? Na prosperidade. O combinado não sai caro, né? É verdade. Então, mas aí isso aí dá um outro podcast, viu? Dá. Esse assunto aí. Sucessão Legal. familiar. Com certeza. Que legal. E há quanto tempo, voltando a falar um pouquinho de Veibras e de consórcio, há quanto tempo a Veibras está com consórcio? A Vibras já vendeu muito consórcio nos anos 90, Uhum. né? E assim, já foi uma das maiores do Brasil aí no consórcio Chevrolet, né? Só que aí são fases, as coisas vão mudando, né? E aí tiramos um pouco o pé disso e tal. E aí agora, nos últimos 3 anos, a gente voltou forte com o consórcio, né? E estamos atuando aí, buscando crescer, tá certo? Inclusive aí com a parceria da Baré. Que bacana. Tô falando isso porque esse ano, primeiro semestre de 2022, acabou, né? E o setor de consórcios bateu um recorde de cotas vendidas, com 1,85 milhão de cotas vendidas Brasil. Tá? Foi o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos. Ou seja, as montadoras ou as instituições financeiras nunca venderam tanto consórcio quanto hoje. E claro, quem vende consórcio, quem está por trás é o Banco GM. Né? E eu queria aqui, acho que tem muita gente em casa que ainda não sabe e ainda tem dúvida sobre como investir em consórcio. Né? Muita gente ainda confunde com financiamento, acha que pode ficar endividado. Eu queria a ajuda de vocês, porque eu não sou especialista, não estou no projeto diretamente. Aqui eu só levanto a bola para vocês cortarem. Eu queria que vocês me explicassem um pouco, né, para a gente desmistificar e clarificar para quem está nos ouvindo, o que é o consórcio, como que a gente pode investir, né? E se pudessem dar um pouquinho mais de exemplos aqui para a prática. Pode ser da Vole, pode ser
Ó, legal, Pedro. Eu acho que existem 2 pontos que é importante a gente colocar aqui em pauta. O primeiro é até, acho que uma curiosidade para quem está nos ouvindo, é que o consórcio ele foi inventado no Brasil na década de 60. Eu acho que é bem importante a gente falar isso. Tem Bacana, gente que não às vezes sabia. acha que foi algum gringo que criou, mas não, fomos nós brasileiros. E isso é um mérito nosso, inclusive esse momento que o país está passando, né, conforme os dados que você falou aí de vendas, né, batendo um recorde de vendas no consórcio. Eu acho que é muito legal a gente entender também que o consórcio, a título de um profissional da área de investimentos, ele fica um pouco incomodado quando você fala que o consórcio ele em si é um investimento. Existe uma matemática onde a gente entende que isso realmente ele passa a ser como se fosse um investimento, porque ele é uma compra inteligente. Né? Eu gosto de usar muito esse termo de compra inteligente. Por quê? Porque no passado, algumas pessoas falavam assim, só pode ter consórcio quem tem dinheiro. É uma mentira. Porque, na verdade, às vezes a pessoa ela não tem o interesse agora de comprar um veículo, de obter esse bem. Ela quer se planejar para ter daqui 2, 3 anos. Às vezes você tem um filho que agora você não aguenta, de repente, pagar 1.000 ou, sei lá, 2.000 por mês para você juntar um dinheiro para dar um carro para ele no final do ano. Mas se você começar a juntar agora, que ele tem 15, com 18 anos, se você estiver pagando ali 300, 500, né, uma parcela, digamos assim, razoável, né, dentro de uma realidade, você consegue sim adquirir um bem a um custo muito, mas muito menor do que se você fizesse um financiamento no banco e você real se endividasse, né? Porque o consórcio você ainda pode, se você tiver uma dor de barriga, você conseguir negociar isso direto com as empresas, segura, você consegue pausar. Não é o ideal, né? Porque aí você sai um pouco daquela rotina, mas assim, você não cria uma dívida, não vai vir ninguém tomar o seu carro nem nada. E ainda existe o efeito sorte, né? Que é o melhor de tudo, né? Que é você, de repente, fazer uma carta de consórcio de, sei lá, 200 mil reais, pagar a primeira parcela de 1.000 e já ter o crédito no outro mês para você retirar um carro de 200 mil reais. Fora, ainda fazendo aqui já um momento merchan, né? A Vebrais, que ainda junto ao Banco GM, ainda oferece para a base de clientes, né, do consórcio 25 mil reais por semana, o que é assim, jamais visto. Num sorteio? Sorteios cara. semanais. Sorteios semanais. Então, assim, você ainda, sem querer, né, só de você ser um cliente ativo, você ainda corre o risco de talvez ganhar uns 100 mil no mês. Aí. E a Veibras já entregou o prêmio de 25 mil reais para o cliente. Temos foto do cliente lá. Depois vou mandar Eu tô pra lá, vocês. eu tô pagando o Tamo meu, na hein? expectativa aqui, Opa! tamo na torcida. Eu tô Isso aí, pagando o Tamo na meu. torcida. E eu já me comprometi aqui, antes de iniciar o podcast, eu falei pra ele, hoje eu vou comprar uma cartinha de 120 mil aqui Falou grosso. pra gente bater a meta de novo. Olha, começou bem esse podcast aqui, hein? Assinar ao vivo. O Davoli é tão vendedor que até o final do podcast ele já vai vender Não, meio olha milhão aqui, olha aqui quem já. vai comprar ali, ó. Quem tá atrás da câmera ali, ó. Quem vai comprar, ele tá sorrindo pra mim com brilho no olhar. Vamos fazer um exercício aqui simples, então. O Dudu, ele não tem consórcio. Ele tá interessado em comprar um. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu preciso mostrar o RG, meu olerite, preciso mostrar comprovante de residência, vai puxar minha capivara no Serasa. Me dá um exemplo aí prático, pra gente começar, pra eu comprar uma cotinha. Tá, vamos lá. Vamos imaginar então que o Dudu tá querendo comprar um carro, né? Ou tá querendo se planejar. A primeira pergunta Existem outros consórcios também. Existe imobiliário, Existem diversos. Consórcio para tudo. Hoje em dia, até para você, para celular, para casamento. Nossa, hoje tem de tudo. Mas vamos imaginar que o Dudu tá querendo comprar, né, um veículo ou se planejar para adquirir em um período, né, um tempo aí de espaço futuro. E aí a pergunta que o especialista de consórcio deve fazer sempre é: Dudu, em que momento que você está buscando ter esse bem? Porque no consórcio, ele também atende os ansiosos, né? Então, de repente, se você está com pressa, você pode dar um lance e você pode ser contemplado, né? Então, não tem só o efeito sorte. Então, a primeira pergunta é entender como está o nível de ansiedade ali, Grau né? de urgência. Grau de urgência. Como é que do tá, Dudu? Tá, para ontem, para daqui a um tempo. Quando a pessoa... Vamos no exemplo do ansioso. Então, quando a pessoa ela quer já logo conquistar esse bem, dentro de um período ali de 3 a 6 meses, ou às vezes, né, assim, de imediato, é sempre recomendado fazer um estudo de grupo. Então, a gente vai olhar ali quais são os grupos que estão em andamento, né, e a gente vai perceber qual tem sido os lances, né, mensais que têm sido ofertados, né,
e as cartas que estão sendo contempladas oriundas desses lances. Então, a partir do momento em que a gente entende ali que, vamos supor, eu quero comprar um carro de 100 mil, aí eu entendo que tem um grupo em andamento que está dando lance e está contemplando com 30 mil. Então eu vou virar para o Dudu e vou falar assim, Dudu, você tem 30 mil reais e aguenta uma parcela de 590? O Dudu vai falar, puxa, eu consigo pagar 590 e eu tenho 30 mil. Ó, então você consegue ter esse carro num período curto aí de tempo. Então, só para clarificar, então, para quem não conhece, então, fora a sua mensalidade, você ainda pode dar um lance, como se fosse um lance de leilão mesmo, Exato. o mais próximo possível ao valor da carta de crédito, que seria... Mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas como um leilão Você funciona... pode ver a média dos últimos meses, quais foram os lances contemplados. Pô, no mês anterior, o lance foi contemplado com 50% do valor. No anterior, com 55%, com 48%, com 49%. Cara, se você tiver em torno de 60%, você tem grandes chances de ser contemplado naquele mês. A gente fala grandes chances porque naquele mês pode ter tido alguém que foi lá e deu 65% de lance. Então a gente nunca pode garantir no consórcio, a gente reforça isso muito com a pessoa, mas por lógica, por tendência, por sequência de lances, as chances vão aumentando cada vez mais se você tem um lance maior do que os últimos contemplados. Beleza. Desculpa, Luizão, te interrompi. Não, então, basicamente, o que eu falo a primeira pergunta é você mensurar ali, né, o grau de urgência da pessoa. Segundo, você trazer dados onde ela possa se planejar, porque a ideia do consórcio, né, é que seja uma compra inteligente, que você não tenha o desgaste financeiro, né, dos juros, né? Porque quando você vai para um financiamento, você vai pagar juros. Sim. E é muito importante até frisar isso aqui no podcast, que, cara, o consórcio ele não tem juros. E a carga tributária é muito menor que um financiamento comum. Com certeza, tem uma taxa de administração, porque às vezes eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas a taxa de administração é os juros, né, de disfarçado. Eu falo, óbvio que não. Se você quisesse que eu gerisse o seu dinheiro para você, para em algum momento eu te contemplar ou te dar algum benefício dessa gestão, você acha que eu faria isso de graça ou eu iria cobrar por isso? Então a taxa de administração ela é basicamente isso. E Luiz, tem um ponto importante aí, em relação ao que o Pedro falou, né? Tá batendo um recorde de venda. É exatamente por causa disso que você falou. Estamos Não no é à melhor toa. momento, né? Claro, porque na verdade quando o consumidor ele olha para o financiamento com uma Selic Quase né? 14. Juros lá em cima. Ele fala assim, peraí, mas então se eu fizer uma compra inteligente do consórcio, eu vou economizar quanto? Muito. Economiza muito. Então é isso, gente, que vocês que estão assistindo o podcast aqui precisam pensar. E qualquer coisa, assim, mas como é que eu faço a conta? Procura a gente aqui, procura a Baré, procura a Veibras, Veicom, né? Que a gente mostra para vocês essa conta. E a diferença é bastante importante. Então é por isso que o consórcio está num momento excelente. Perfeito, com a alta de juros da nossa Selic aí. Bom, e para eu começar um consórcio, o que eu preciso de documentação? Basicamente, a documentação... a gente fala que é dos documentos básicos, né? Comprovante de renda, CNH ou CP, RG, porque não comprovante de necessariamente... endereço. Exatamente. Um público que, por exemplo, se tiver negativado, por exemplo... Como nome sujo. Ele consegue fazer uma carta. Óbvio que existe uma limitação. Uma limitação. Às vezes, por exemplo, ele tem um nome sujo e ele quer comprar 1 milhão em consórcio. Cara, não também tem dá. não tem muita faz lógica. sentido, Mas assim, é feita sempre uma análise, né, para que eles consigam liberar esse crédito e hoje tem sido uma alternativa, né, para as pessoas que não estão conseguindo fazer um financiamento. Porque o financiamento você tem a 100% de certeza que você não vai conseguir se você estiver devendo uma bala, por exemplo. E vale destacar também a possibilidade do CNPJ. Você pode comprar uma Muito carta de bom. consórcio no CNPJ. Para pessoa jurídica, as condições, na maioria dos casos, são ainda muito melhores. A taxa é menor. E o que a gente tem mais do que nunca... Não, eu digo até para pessoa física, que é um MEI. que Uber, né, por exemplo. Um Uber, o cara tem Autônomo. um autônomo, que a empresa é praticamente ele e uma ou outra pessoa, ao invés de comprar um carro para ele usar no dia a dia de trabalho ou até para ele mesmo, ele consegue comprar no CNPJ, vai ter condição muito mais atrativa, muito mais fácil de comprar. Viu, Rafa? E aliás, eu quero acrescentar um ponto aí nessa questão de consórcio para pessoa jurídica. Gente, isso é um ponto que eu vou falar aqui muito importante, que é o seguinte: o consórcio não aparece como financiamento no Bacen. Então tem muita empresa que se, entre aspas, se financia
através de consórcio. O cara tem, às vezes, compra 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em consórcio. Por quê? Porque ele consegue fazer aquisições Uma taxa menor. sem pagar juros e sem aparecer no Bacen essa dívida. Tá aí o pulo do gato, hein? Ó, a dica do milhão. Dica do milhão, hein? Mestre da Vole, ó, anota, hein? Legal. Cadê o editor? Ó, faz até a nuvenzinha assim, E ó. tem vai um- da Vole. Tem um ponto que a gente não falou, é que, por exemplo, você faz um consórcio de carro, quando você é sorteado ou você dá um lance, você não necessariamente precisa pegar o carro. Você pega a carta de crédito e com ela você faz o que quiser, né? Acho que isso é uma lei, inclusive, né? Acho que isso está na lei dos consórcios. E é muito interessante, porque é como se fosse um investimento mesmo, né? Sim. Na verdade, até fazendo uma pequena correção, Pedro, o consórcio, se você for, por exemplo, sorteado ou contemplado, mas ainda você não tiver pago 100%, você Aham. não pode resgatar o dinheiro. Ah, tá. Tem que Você- completar o ciclo para é, pegar a carta de crédito. Mas se, Aí você não sabia. Exato. Então, por exemplo, se eu fui até o final, paguei tudo, acabou tudo, eu vou lá, saco, eu posso pegar aquele valor 100%. E ainda, em alguns casos, tem um fundo de reserva, depende de campanhas. Agora, se eu for, por exemplo, sorteado, eu já posso, como eu dei o exemplo, né? Pagou a primeira parcela e no outro mês foi sorteado, eu já posso ter o veículo de R$200 mil, mesmo eu tendo pago só a primeira de 500 ou R$1.000. Então, na prática, mais ou menos assim. E eu vou dar mais um pitaco aqui pro pessoal de casa Dica de entender ouro, hein? uma coisa muito importante, gente. Que é o seguinte, vamos imaginar que você foi lá e comprou um consórcio para uma tracker, né? Comprou o consórcio. Só que, de repente, no meio do caminho, você falou, puxa, eu tô querendo, de repente, comprar um outro carro. Não uma Tracker Zero. Eu quero comprar um seminovo. Tá certo? Então, o consórcio Chevrolet permite que você compre veículos seminovos, de qualquer marca, evidentemente, de até 5 anos de uso. Interessante. Se for um seminovo Chevrolet, até 8 anos. Então, isso dá uma flexibilidade, o que a gente estava falando aqui, né? Sim. Que você pode comprar um veículo zero e você pode comprar um veículo seminovo. E também, se você quiser comprar um veículo zero que não seja tracker, você também pode. Você pode comprar um Onix. Né? Entendeu? Então, tudo isso é a flexibilidade do consórcio. Né? Então, você tem uma carta na manga, você tem um crédito, na verdade, Sim. que você pode utilizar como você bem entender. Eu sou apaixonado por consórcio, né? Hoje eu invisto desde os meus 20 anos, então já faz 12. Você já pegou um jet ski já? Não, eu já peguei 2 carros através de consórcio. Mas você fez um consórcio com um jet. Fiz de um jet ski recentemente. O cara me entregando aqui. Mas assim, eu tive um... Cadê o jet, pô? Tá guardado. Tá na loja. Não fui buscar Tá na ainda. loja, não foi buscar. Pegou a carta, tá bom. Teve um carro que eu conquistei, foi muito legal, porque eu era ainda muito novão, menino, né? E quando você é novão, homem, o carro é tudo na sua vida, né? E eu lembro que eu não tinha o dinheiro para ter o carro, que na época custava R$50 mil. Eu tinha 20, mas eu lembro que eu fiz o consórcio, eu pagava parcelas de, acho que era 600 e poucos por mês. Aí eu dei o lance no 4º mês de 20 mil. E eu já pude ter o carro de 50, então isso pra mim foi legal, porque eu já estava dentro do meu fluxo que eu aguentava. Eu pude trazer o meu sonho, que era ter o carro que eu queria, a valor presente, então eu pude já ter isso, talvez eu levaria 5, 6 anos. Então assim, cara, o consórcio ele é motivador, porque ainda mais quando você é sorteado ou contemplado, é assim, eu brinco com o pessoal que é igual tatuagem, você não faz só uma. Hoje, por exemplo, eu tenho 8 consórcios. Legal. E você tocou um ponto agora, Luiz, quando você era mais novo, né? Já tá meio velhinho, já acabado, mas tudo bem. mas assim, isso que você falou é um ponto muito importante do consórcio. Eu falei assim, por que é uma compra inteligente? Porque ele justamente vai te ajudar a você criar uma educação financeira. Se você se planejar o quanto que você consegue pagar, quando que você quer comprar seu bem, você vai economizar nisso, você vai administrar as suas finanças e você vai alcançar o seu sonho. Perfeito. Seja um jet ski, seja um imóvel, seja um carro. Então, assim, gente, pessoal, amigos, pensem sobre isso. Sim. Porque eu já vi muito amigo falando assim, gente do céu, eu comprei uma casa aqui, um financiamento de uma casa, e eu paguei praticamente 2. Sim. Financiamento, às vezes 3, né? Então, na verdade, gente, assim, vale a pena pensar, senta, liga pra gente, faz a conta, porque você tenho certeza que se vocês se planejarem e programarem a sua economia doméstica, vocês vão economizar muito dinheiro, tá certo? E o mais importante, vão realizar o sonho
da sua família, seja no imóvel, seja Sim. no automóvel. Do ponto de vista de educação financeira, né, que as pessoas falam, salva 20, 30% do seu salário, né? É difícil você fazer isso sozinho. Mas se vier o boletinho para você pagar, você tá sempre ali, né? E o dinheiro vai para um fundo, né, que acho que é renda fixa, e aí rolam os sorteios das cotas nesses fundos dos grupos de consórcio, né? Sim. Eu tava com isso na ponta da língua. Quantas pessoas, todo mundo conhece alguém que já falou em algum momento, prometeu para si, não, daqui para frente eu vou guardar tanto por mês, e não guarda. Quando você tem um compromisso com um incentivo, Perfeito. com a vantagem, você enxerga, cara, chegou o boleto, paga, sabe que o dinheiro está ali guardado. Se você não trocar pelo bem quando for contemplado, como o Luiz mesmo falou, vai chegar até lá no final. Você guardou o dinheiro todos os meses, ele foi capitalizado, ele rendeu. Ou numa dessas você pega a oportunidade de pegar um bem até, porque é o estar com bala na agulha, né? Quando você está contemplado, você tem a qualquer momento uma bela de uma entrada para uma oportunidade que pode pintar. Sim. Alguém que está precisando vender o carro mais barato, vender o carro com urgência, ou qualquer outro tipo de consórcio. Estou falando do carro que é o assunto aqui pelo convidado. Mas, cara, você ter a carta contemplada na mão, mesmo que você não esteja querendo comprar ou trocar seu carro, é uma oportunidade muito grande para o que aparece na hora. E vou trazer um dado, hein? Você acredita que mais de 90% das pessoas que fazem consórcio, elas são contempladas em até 2 anos? Ó, importante Ou seja, saber. eu não estou falando de 4, 5 anos, eu não estou falando de um negócio muito distante do meu sonho. É planejar fluxo e fazer o que o Davoli falou. E Um importante sonho falar também que o bem, ele é sempre corrigido da inflação, né? Ah, isso é importante. Você não Você perde. faz um consórcio de 3 anos aí, mas ele vai corrigindo a inflação. Então você não vai perder dinheiro ao longo do tempo, né? Então é melhor que investir numa poupança, por exemplo, que não corrige a inflação. Show. Maravilha, senhores. E falando em consórcio, eu queria que vocês me contassem um pouco, mas Luiz e Rafael Pintos, como é que foi o case da Baré com a Veibras, né? Depois com a Veicom também. Começamos parece que com o vendedor, depois pegamos o marketing, teve a questão das metas. Queria que vocês me contassem um pouco sobre isso. Bom, acho que vai fazer um ano, né? Essa parceria nasceu em setembro, né, do ano passado. Acho que é válido, né, agradecer aqui o Davoli por ter aberto as portas, né, da Veibras e ter apostado, investido, né, nesse projeto que está cada vez mais, né, tomando o corpo, acho que a gente espera. Foi legal porque em setembro, eu lembro quando eu conversei com o Davoli, e ele já tem um resultado por si só, né, de consórcio, e por ele ser esse cara que gosta sempre de navegar fora da zona do conforto, né? Eu falei, pô, a gente devia fazer tentar fazer um modelo um pouco diferente. O que você acha da gente tentar colocar um vendedor externo acoplado à sua equipe, né? A gente tentar fazer um trabalho de comunicação para o consórcio um pouco diferente, fazer alguns testes. E aí eu acho que, como já é da pegada dele, né? Gostar de testar, ver outras coisas, acho que foi o sucesso foi esse, né? Foi porque a gente teve de ambos os lados ali a permissão para você fazer teste. É muito legal entender que o marketing, o marketing e vendas, né? Não é uma ciência exata, né? Então, às vezes você tem um criativo ali que na nossa visão a gente achava que era lindo, mas não vendia. Aí a hora que eu fazia um criativo assim, nada a ver, eu falava, pô, vou colocar aqui um carro aqui meio que com um fundo de São José, vamos ver o que dá. Aí, vinha um monte de lead. A gente, cara, olha que negócio louco. E aquele anúncio Galera que bairrista. não funcionou num mês, 3 meses depois, às vezes você bota ele de volta e ele estoura. Um vídeo, por exemplo, teve um vídeo que a gente fez há 7 meses atrás que ele não teve a performance que ele teve agora recentemente. Então... Mas me dá uma noção de timeline, que a gente começou somente vendendo. Isso, a gente começou Gerando só com o vendedor. Desculpa para o público de casa também entender o que porque esse é um diferencial de mercado da Baré. A gente faz o marketing, faz a comunicação, mas também ajuda a vender, né? E com a Veibras foi o contrário, né? A gente começou lá primeiro com o vendedor, né? Tentando fazer as vendas ali, né? No começo não era fácil. O consórcio ele tem um nível de consciência que o marketing precisa ajudar muito,
para que a pessoa entenda que ele não está comprando um financiamento, entenda o que é em si o consórcio. E vou ser bem sincero, ninguém acorda e fala hoje vou comprar um consórcio. Então você tem que criar uma cultura, uma comunidade, que é nesse momento, inclusive, que a gente está evoluindo a Veicom. A Veicom é isso, é essa nova comunidade de consórcio e compra inteligente. Mas voltando lá atrás, então a gente começou com esse vendedor, tentando vender, olhando como que a equipe da Vebras vendia. Aí a gente começou a trazer isso um pouco para fora, tentar fazer mais digital essa venda. E aí a gente iniciou no terceiro mês um trabalho de tráfego. Então a gente pegou só a célula de consórcio da Vebras, e começou a fazer um trabalho ali de inbound direto, começou a fazer algumas estratégias ali de outbound, indo atrás mesmo de pessoas, né, que têm o interesse no consórcio. E aí a gente começou a criar uma inteligência de compra. A gente começou a entender qual que eram os criativos que conversava com aquele público. Né? Então a gente começou a fazer muito teste, aí foi onde entrou mesmo nessa parte de growth aqui. Ainda teve um momento que a gente fez só o SDR, né? A gente fazia a geração do lead, fazia a pré-qualificação dele para passar para os vendedores da unidade. Então a gente passou por todas as etapas, desde a prospecção até o momento da canetada. Para explicar para o pessoal que não sabe, o criativo que o Luiz fala, o criativo é a arte do anúncio, tá? Como se fosse um anúncio digital. Tem que traduzir o que eu falo. Tudo tem que ser traduzido, porque tem muita gente do nosso público, muitos empresários ainda não sabem, e a gente tem que explicar. O que é um SDR, Rafa? O SDR, basicamente, ele vai qualificar o lead. Então, você tem o vendedor, que é o especialista, mas quando você faz uma campanha, um anúncio para tráfego, você pode impactar muitas pessoas que não estão necessariamente curiosos, com um nível de consciência e interesse real daquele produto. Então, o SDR entra num primeiro contato com esse lead para ver, por exemplo, se ele realmente sabe o que é um consórcio, se ele está querendo, ou se foi de curioso, se clicou sem querer, se achou que era uma coisa e era outra, para não fazer com que o vendedor, que é o especialista, que é a hora mais cara ali da venda, não perca tempo indo atrás de uma pessoa para descobrir que o cara achou legal e clicou na imagem querendo ver a foto. Então o SDR ele faz uma qualificação do lead para o vendedor entrar mesmo em quem está interessado. E essa qualificação ela é importante porque ela aumenta a visão do gestor de tráfego. Então, a partir do momento que essa relação está rápida, ou seja, próxima. Eu gerei o lead, o SDR falou, esse cara que veio daqui achou que era sofá. Aí você fala, pô, mas tem um carro na imagem, peraí, então estamos errando em alguma coisa. Aí você volta para o gestor, ajusta a ferramenta, e aí você vai evoluindo, né, criando uma inteligência. Então, acho que essa relação rápida é o que está fazendo a gente aí crescer, tracionar essa unidade de negócio. O tempo de resposta, né? Porque o atendimento do vendedor é um atendimento mais complexo. Então, o vendedor ele vai fazer uma consultoria, mais técnico, vai entender tudo, vai mostrar as opções de carta, vai encaixar o valor que está melhor. Então, assim, tempo de atendimento mesmo é maior. O SDR é um atendimento mais rápido. Entendi. Então, ele consegue atender um volume de pessoas maior no dia. Então, consegue garantir o tempo de resposta da geração do lead até o primeiro contato mais rápido. Se o vendedor fosse falar com 100 pessoas no dia, ele não consegue. O SDR consegue um contato rápido. Vale a pena, não vale? Leva para frente, não vai. Maravilha. E esse plano da Baré, esse projeto da Baré de vender, hoje a gente está com quantos vendedores na Baré aqui atendendo a Vebras? 4, né? Agora, recentemente. 4. E tá funcionando? Estamos batendo as metas? Não. Esse mês, eles acabaram de chegar, não estamos ainda batendo a meta esse mês. Mas o passado... Viemos de um sucesso grande. Mas agora é tracionar de novo reta final. Acho que é interessante falar também que a gente bateu uma meta do mês passado, desse não, porque os vendedores novos ainda estão aprendendo. Mas a gente bateu, queria que o Davoli falasse um pouco do projeto do GAC, né, que é o Grupo de Assistência à Criança com Câncer. E a Vebras fez um projeto que arrecadasse cotas, não. Que arrecadasse cotas, né? Não. 100 cotas em 100 dias. 100 cotas em 100 dias. Davoli, como é que foi isso? Isso aí. Na verdade, isso é um projeto muito especial, né? Que a Vebras tem muito carinho por ele. É o segundo ano que a gente realiza, em que a gente lança para a sociedade aí um desafio, né? Que se conseguirmos atingir uma meta, né, de um determinado número de consórcios num determinado período, a Vebras doa um veículo zero, um Onix 0 km para o Hospital do GAC, que é um hospital, né, um grupo de apoio à criança com câncer, que é sediado aqui em São José dos Campos, mas que atende crianças e adolescentes, jovens, né, de todo o Vale do Paraíba.
né? E até convido os amigos aqui que, caso não conheçam, né, pesquisar, né, não só nas redes sociais, na internet, mas também com amigos e conhecidos que tenham, né, sido atendidos por esse hospital, porque, na verdade, ele eu entendo como um tesouro aqui de São José dos Campos e região, porque ele é muito, assim, oferece excelência para as crianças. Então, assim, resumindo, né, se aparece uma suspeita dessa doença, que é uma doença grave, né, ele é rápido, ele é preciso e tem uma alta chance de cura. Né? Então, por isso que esse hospital tem que cada vez mais a gente apoiar esse hospital, cada vez mais forte, porque realmente ele pode salvar muitas vidas. Né? E a gente sabe o que é uma criança com câncer. Né? Sim, que bacana. Então foi a meta de 100 adesões em 100 dias no consórcio Chevrolet, que foi alcançada com sucesso. Parabéns, Davoli e toda a equipe, e realiza o sonho do GAC pela segunda vez. E quando vai ser a entrega do automóvel? É isso aí. Então, essa campanha, né, começou em maio desse ano, e aí, maio, são 3 meses, um pouco mais de 3 meses, maio, junho, julho, começo de agosto, né, atingimos as 100 cotas, né, nesses 100 dias. Show. E graças ao apoio aí da Baré. A Baré foi muito importante nessa campanha aí. Bacana. Participou desde o começo, né? Então, e agora, no dia 5 de outubro, nós vamos estar lá no auditório do GAC, né? Vamos convidar todos os clientes que compraram cotas de consórcio para participar da cerimônia de entrega do carro, porque é isso que é o mais gostoso, né? Quando a gente lança um desafio, as pessoas, a sociedade compra essa ideia, então nós vamos estar junto lá, porque não é uma ação da Veibras. Sim. Na verdade, toda a sociedade, a gente agradece aqui nesse momento, né, comprou a ideia e está ajudando. Então, olha que ideia legal, né? Você faz um investimento para realizar o seu sonho, e você ainda, sem gastar R$1 a mais, você apoia o Hospital do Câncer e ajuda a salvar vidas de crianças e adolescentes aqui da região. Excepcional, muito interessante. Parabéns a toda a equipe da Veibras e toda a equipe da Baré que fizeram esse projeto acontecer aí. Vamos estar lá dia 5 de outubro de manhã, lá no auditório do GAC. Maravilha, depois vai aparecer aí o endereço para vocês aí. Que show! E como é que a gente está para frente? Próximos passos da Veibras, como que a Veibras está hoje no mercado? O que a gente está pensando em fazer? Como você vê o mercado agora? Como você está pensando aí como gestor no futuro da Veibras? Legal, ótima pergunta, Pedro, porque inclusive teve semana passada um congresso da FenaBrave, né, que é a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos do Brasil, envolve todas as concessionárias de todas as marcas. E teve muita discussão isso. O que vai ser o futuro, né, do automóvel, o futuro da distribuição de veículos. Então, assim, a marca Chevrolet, globalmente, ela está investindo pesado nesse futuro, para ela poder encabeçar o futuro, ficar na vanguarda. Né? Isso envolve, entre outras coisas, o carro elétrico. Né? A GM investiu mais de $30 bilhões em 4 fábricas de baterias. Né? Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma redução do preço da bateria. Né? E vai aumentar a autonomia da bateria e a velocidade de recarga. Então, isso, pessoal, é uma liderança que a GM está tomando aí. E a gente, muito em breve, vão ter lançamentos de veículos, inclusive o primeiro, um SUV elétrico, vai ser lançado no Brasil esse ano. Nossa. E para o ano que vem vai ser mais 2 lançamentos top aí, que é só entrar nas redes sociais que vocês vão descobrir o que vai ser. Então, um ponto é esse, é o veículo elétrico. O outro ponto é a forma de utilizar o veículo. Né? Tem pessoas que gostam de comprar o seu carro, e tudo bem, ok. Tem pessoas que gostam de locar, assinar o carro. Né? Então a Veibras está se preparando para tudo isso. Nós, inclusive, já acabamos de abrir a nossa locadora. Estamos entrando num projeto lá da ABRAC, da qual eu sou diretor também de todo o interior de São Paulo. E nós vamos passar a oferecer assinatura de veículos também. Então, eu sou outro projeto da Veibras. Né? Então, e tem muitas outras novidades aí que a GM, Veibras, né, junto com a Baré, aí, vão continuar batendo forte para que a gente prepare para que o futuro esteja lá junto conosco e o cliente tenha uma versatilidade enorme, seja consórcio, seja assinatura de veículos, seja compra, enfim, todas as possibilidades. Que legal. Maravilha. Como é que não sei se com profundo tá essa novidade da assinatura, né, de carros, mas
há uma tendência das pessoas não comprarem mais tanto carro, né? Mas eu queria ouvir um pouco a questão da assinatura, porque, pelo que eu imagino, eu também não conheço muito. Meu sócio aqui, ele tem uma assinatura, você paga uma mensalidade e você não se compromete com revisões. Queria que você... PVA, né? PVA, queria que... Manutenção, né? Então, aí vai ter um contrato padrão, né? Que é 24 meses, 36 meses, aí vai ter, né? E aí o cliente também pode ter a preferência de compra desse veículo, né, legal. no contrato. Se você se apaixonar no final, É. se der certo o namoro, Não quer devolver, né? Se apegou. a pessoa se apega. E aí, quer dizer, e aí toda a parte de manutenção, a parte de impostos, né? Seguro, né? Tá tudo incluso no valor. Né? Então, claro que aí tem um ponto importante também para as pessoas, que é o quilometragem rodada. Uhum. Cada contrato estabelece, você pode rodar 1.000 quilômetros por mês, 2.000. Então, a pessoa tem que entender, assim como o consórcio, né? A pessoa tem que fazer conta, entender. Né? Não pode entrar, mas é uma onda, todo mundo está fazendo. Não, tudo bem, mas para mim, resolve? É melhor comprar um carro? É melhor assinar? Então, tudo é legal, né? Mas é de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Então, mas eu acho que é muito importante isso, né, a GM e a Veibras passarem a também oferecer para o cliente Chevrolet essa opção, assim como consórcio, assim como financiamento, assim como várias opções, veículo novo, veículo seminovo. Né? O importante é a gente atender o cliente. E a melhor opção, né, para não ter que saber estudar tudo a fundo, já vendendo um pouco do peixe, né, é realmente procure um dos nossos consultores. A Veicom oferece especialistas para dar esse atendimento. Então ninguém vai tentar te empurrar um produto, te empurrar um serviço. Vai entender o seu lado, qual é a sua necessidade, qual é o seu perfil. Perfeito. E vai saber te fazer uma venda consultiva, vai te apresentar as melhores opções para que você escolha. Então ninguém precisa entender todas as modalidades do mercado nem nada. Procura um dos nossos especialistas que eles vão estar prontos para ajudar, explicar e te ajudar a ter o seu carro da melhor forma e no momento certo, mais adequado para você. E com o menor custo. Né? Eu queria perguntar para o Davoli, em todo esse tempo que ele tem trabalhado com marketing, com gestão, também gerenciando a equipe de vendas, né? Não tão diretamente, mas mais macro, qual que é a maior dificuldade dessa integração do marketing com as vendas, e ainda mais tendo em vista que às vezes a empresa que faz o marketing é uma empresa terceirizada, às vezes é uma agência, e o vendedor está dentro de casa. Queria saber da sua experiência, o que você sentiu da maior dificuldade mesmo dessa integração, né? Para que não seja um Corinthians e Palmeiras, como a gente brinca aqui, e sim que todos remem na mesma direção. Eu acho assim, o negócio de distribuição de automóvel é algo que é de décadas no Brasil, né? 40, 50, 60 anos, né? Inclusive tem uma lei que rege tudo isso no Brasil, que é a Lei Renato Ferrari. Então, assim, só que essa escola é uma escola que se formou quando não existia internet. Sim. Então, assim, e tudo, desde então, né, tem tido mudanças muito importantes no marketing, e principalmente no comportamento do consumidor. Né? Então, assim, na verdade, o que está acontecendo não só na Veibras, mas também nas redes, né, de distribuição de veículos, é justamente essa adaptação, essa percepção de que está mudando. Né? Então, uma agência aí como a Baré, ela contribui para mostrar para a força de vendas, né, da concessionária da Veibras, de que olha como hoje a gente vende um carro, olha como hoje a gente atrai o cliente, leva informação para o cliente decidir. Né? E o vendedor, por sua parte, ele tem que entender que hoje esse cliente não vai entrar no showroom sem antes fazer a jornada do consumidor na internet. Perfeito. Então esse é o grande ponto atual, né? Então assim, eu acho que assim, só que felizmente, né, a equipe da Veibras, a gente tem vendedores de 20 anos que eles gostam da marca Chevrolet, eles gostam da Veibras e eles estão abertos, né, a entender isso e a trabalhar os leads da melhor forma. Então assim, eu acho que esse é o grande desafio, não só para a Veibras hoje, né, mas com uma empresa, né, terceirizada, uma agência externa, no caso da Baré aí, né, que tem um profissionalismo, tudo fica mais fácil aí para a gente poder atingir. O que me interessa é isso, né? Atingir a meta, bater a meta do mês aí, né? E eu tenho uma pergunta para esse podcast aqui, que é o seguinte: depois de tudo que a gente falou, tanta coisa boa de consórcio,
Dudu, e aí? Vai virar essa cota ou não? Só isso que eu quero saber. Eu falei que ele ia bater meia milha hoje. Traz o contrato e o boleto do Dudu que ele vai pagar agora. Maravilha. Bom, queria agradecer a presença de todos. Rafael Davoli, muito obrigado. Boa sorte aí. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na Veibras. Você já é de casa, acho que terceira vez que já vem aqui, já veio palestrar. Estamos aqui de portas abertas para sempre bater um papo, falar sobre vendas, marketing e tudo mais sobre os negócios. Rafael Pintos, muito obrigado. Luiz Guilherme, muito obrigado. Tamo junto. Estamos aqui abertos para consideração finais de vocês. Agradecer a presença de todos, principalmente o Rafael Davoli pela parceria, por sempre a gente, né, tentar, acho que olhar as coisas de uma forma disruptiva, né, tentar criar o novo, e por você ter essa garra, né, de sempre querer fazer as coisas acontecer, né? Uma coisa que eu ouvi da sua equipe, que eu acho que é muito legal, né? Eu gostaria que alguém de fora me falasse, às vezes, alguma coisa que a minha equipe falou bem de mim, né? Eu tive uma vez o prazer de participar de um treinamento lá da Veibras, numa quinta-feira, 7 da manhã, não sei se eles ainda continuam fazendo no mesmo dia, no mesmo horário. Cheguei lá, mó música, tudo acontecendo, falei, que negócio animado isso aqui e tal. E a galera falando assim, não, a gente vai bater a meta, vamos fazer isso aqui, vamos acontecer, não, porque o Davoli ensinou a gente nisso. Aí eu falar, o cara nem... Assim, esse sentimento que eu tive, né? O professor nem tá aqui e o tempo inteiro o nome dele é citado, né? Então, assim, isso acho que bem citado, bem citado, né? Então, assim, que nem você falou, né? Você tem vendedores lá há 20 anos e tudo. Eu acho que isso aí é um mérito acumulado que você conseguiu, né, transbordar ali para a empresa e para a equipe. E, cara, né, todo mundo que você conhece, assim, né, que tem uma relação com o Davoli, assim, é sempre isso. Ele é natureza, ele olha para frente, ele não tá na zona do conforto. Então, eu acho que isso também é o grande pulo do gato aqui, né, dessa parceria. Então, obrigado, Davoli, aí pela presença e pela parceria aí. Esticar um pouco ainda o que o Luiz falou, da pessoa que é o Rafael Davoli. Essa parceria vai muito além do que é o contrato, a venda, o consórcio, a Baré. Verdade. Para quem não sabe, a gente tem aqui na Baré a Academia Baré, a gente faz eventos cíclicos aqui, trazendo vários temas, várias vezes com convidados que trazem assuntos. E quando o Rafa veio prestigiar a gente e contribuir, você espera que o cara venha falar de empresa, de crescimento, de toda a história que ele tem, que ele compartilhou hoje aqui com a gente. E ele surpreendeu todo mundo, veio, falou de qualidade de vida, trouxe vários exemplos. O desafio. Ele trouxe pra gente um desafio de meditação. Para quem não sabe, o Rafa é um belo de um especialista em meditação. Legal. E olha que ele fez eu e Luiz participar de um desafio de meditação. Isso, cara... 21 dias. Vocês cumpriram, velho? Eu fui até o 14º, belezinha. Eu falo a verdade, eu fui até o 14º, belezinha. Aí eu pequei, aí depois eu montei um grupo. Pagou a penitência. Paguei a penitência e fiz belezinha até os 21 É muito dias. importante. E, cara, eu fiz o desafio... O Rafa foi belezinha. Na risca. Chegava mais cedo, fiz vários dias aqui na Baré mesmo. Jardinzinho ali fora. Mas trazer esse lado, que quando vocês veem o Rafa falando, do jeito que fala, a tranquilidade, cara, por trás é um rock and roll o dia inteiro. A gente tá falando de uma empresa gigantesca, vai fazer 65 anos. Então, assim, não é uma coisa simples. Tem muita correria, tem muita gente, tem problema, tem desafio o tempo todo. E sempre que ele tira um tempo, ele fala com muita serenidade, ele fala com muita tranquilidade que você... Mano, quem escuta o Rafael Davoli parece que a vida dele é mansa. Porque Sim. ele tá sempre bem. Ele consegue abstrair tudo isso. Você não vê o cara bravo, estressado. Lógico, tem coisa que não vai como planejado, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre muito polido, sempre muito educado. Então, assim, isso Bacana. pra gente Lembra que passa ele a veio ser das artes, hein, ó. O Até- ator. Não me engano. até uma referência. Então, pessoal, fica aí a dica, pesquisem um pouco sobre meditação também, que ajuda Show a de vocês bola. chegarem num resultado próximo ou talvez perto do que o Rafa já conseguiu e tá aqui contribuindo com a gente. Muito obrigado mesmo por todos os aprendizados e mais uma vez pela presença hoje. É isso. Legal, pessoal. Muito obrigado aí. Achei ótimo. Estou aberto a novos bate-papos, né? E sucesso aí para Baré. Show de bola. Maravilha, obrigado, Davoli. Esse foi o podcast mais pontual até agora, hein? Vocês todos estão de parabéns. Quem não segue a Baré ainda, segue a gente na rede social. Manda esse episódio pro seu amigo,
se interessa em consórcio e marketing e vendas. Nosso arroba no Spotify é Fala Baré e nas outras redes sociais é a Baré Marketing. Falei igual Magela agora para aquela câmera ali. Tchau, gente. Um beijão. Valeu. Valeu.